muito. Eu quero ler com vocês Provérbios 16, versículo 3. Lá diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Olha o que a Bíblia diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. A Bíblia está dizendo de que quando você consagra ao Senhor tudo aquilo que você faz, os seus planos serão bem-sucedidos. É o que as Escrituras dizem. Obrigado, Marquinhos, Deus te abençoe. A palavra de Deus está dizendo que quando você coloca os seus planos, Deus abençoa. Deus abençoa. Então essa é uma premissa do reino de Deus. É quando você faz negócios, mas negócios com propósitos. Negócios que não são apenas movidos por metas, por alcançar, por lucros. Não, mas por propósito. Quando o seu negócio é um propósito. O texto diz que quem confia em Deus, o seu trabalho, Deus transforma o seu trabalho em um ministério, porque ali existe um propósito. Interessante que a palavra confiar no hebraico, aqui de Provérbios 16, quer dizer rolar sobre. O texto está dizendo, confia no Senhor, quer dizer rolar sobre, colocar o peso em cima do Senhor, lançar o seu peso sobre o Senhor. Muitos comerciantes, eles carregam o peso sozinho, carregam o peso das contas, das metas, das dívidas, da concorrência, mas a sabedoria bíblica diz: não leve sozinho esse peso, não leve, role esse peso sobre o Senhor. E hoje eu quero orar por você, quero orar por você que trabalha no comércio. Tem sido dias tão desafiadores, um ano tão desafiador. Nós temos ouvido muitas pessoas passando por situações tão difíceis, até alguns passando por situações piores que quando passaram na pandemia. Você que trabalha no comércio, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar com você nesse momento. Quero abençoar a sua vida, quero abençoar o seu negócio, quero abençoar a sua empresa, quero abençoar o seu escritório, você que vende um produto, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar com você, quero abençoar a sua vida nesse momento, pedir que o Senhor abençoe, que o Senhor faça uma obra na sua vida, que Deus possa estar te sustentando, te dando estratégias. Pode chegar mais para frente, pode chegar mais para frente. Meu Deus, quantos comerciantes, hein? Olha, pode contar quem ficou sentado lá no banco, né? Olha só, vem para cá. Formiga tem essa vocação, né? Formiga é a cidade do comércio. Pode chegar mais para frente, gente. Dá para chegar. Vamos apertar aqui, ó. Vem para cá. Vem para cá, vem para cá. Dá para chegar mais para cá. Feche os seus olhos. Pense no seu negócio nesse momento. Tente se lembrar de quando você começou. Como você sonhou aquela loja. Como você sonhou aquele produto. Como você sonhou aquela venda. Você pediu a Deus. As expectativas no seu coração eram tão grandes, tão altas. E depois vieram momentos de pico, momentos de baixa, dias difíceis, dias que você pensou em desanimar, dias que você pensou em mudar de ramo. Mas até aqui o Senhor tem te sustentado. E aquele que começou a boa obra, Ele há de concluí-la em você. A sua profissão não é apenas uma profissão.
é uma vocação. Quando você olha para o seu negócio, e você vê o seu negócio não apenas como um produto, como uma venda, como uma gestão, mas como uma missão, de que ali é o seu campo missionário, que você pode ser luz de Deus naquele lugar, você pode ser boca de Deus naquele lugar, tudo pode mudar. O texto diz: confia no Senhor e os seus planos serão bem-sucedidos. Você aprendeu hoje que confiar é rolar sobre, é colocar o peso sobre. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nesse momento agora, ó Pai, eu me prostro aqui de joelhos na Tua presença, porque essa oração não é sobre números, essa oração não é sobre cifras, essa oração é sobre famílias, é sobre vidas, é sobre pessoas, é sobre uma promessa do Senhor, que o Senhor diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Senhor, eu oro, ó Deus, para que o Senhor abençoe os teus filhos, que têm passado momentos tão difíceis e tão desafiadores. Alguns estão, ó Deus, no topo da montanha, outros estão num vale tão baixo, tentando subir. Senhor, eu oro agora, ó Deus, por aqueles, meu Pai, que estão no comércio, por aqueles, meu Deus, que estão envolvidos diretamente, seja um proprietário, seja um gerente, ou seja um funcionário. Pai, ele está aqui representando, ó Deus, a loja, ele está aqui representando o supermercado, ele está aqui, ó Deus, representando aquela clínica, ele está aqui representando, ó meu Pai, um produto, que na verdade não é um produto, é um produto que se traduz em pessoas, em gente que depende daquilo. Quantas famílias são sustentadas, alimentadas, têm tirado o seu sustento, têm tirado o seu ganho daquele lugar. Pai, eu oro agora, ó Deus, para que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa, não somente no que tange a sobrevivência, mas a prosperidade, a empregar muita gente, a crescer. Pai, eu tomo, ó Deus, as promessas de Deuteronômio 28, quando a tua palavra diz: abençoarás e emprestarás a muitos, porém tu não tomarás emprestado. Senhor, ali a tua palavra diz que o Senhor abençoará o empreendimento das tuas mãos. Senhor, olha o empreendimento que está na mão desse teu filho, na mão dessa tua filha. Pai, abençoa agora, meu Deus, por amor do teu nome. Eu oro, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, para que o Senhor encha o coração dessa pessoa, ó meu Deus, de ânimo, de motivação. Dê a essa pessoa ideias, insights vindos dos céus, ó Pai, para que ele possa romper, prosperar, crescer. Sua palavra diz que o Senhor não o colocará por cauda, mas por cabeça, não estará por baixo, mas por cima, e que o Senhor abençoará, ó Deus, as obras das suas mãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós abençoamos agora a vida dessas pessoas e as vidas que dependem dessas pessoas. Pai, no nome santo de Jesus, vem agora, meu Deus, sobre esse grupo de homens e mulheres que estão aqui, meu Pai, e faz algo sobrenatural. Faz algo, ó Deus, que as pessoas olhem e digam: olha, Deus é com você. Deus é com você. Como as coisas estão fluindo na sua vida, como as coisas estão rompendo. Pai, no nome de Jesus, Pai, nós os abençoamos, ó Deus. Nós os abençoamos e declaramos as bênçãos de Deuteronômio 28 sobre a vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus, quebramos, Senhor, todo espírito de inveja contra a vida deles, toda palavra de maldição contra a vida deles, e declaramos, ó Deus, a bênção do Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Nós os abençoamos, e toda a igreja diz amém. Deus abençoe vocês. Forte aplauso pela vida deles. Pode voltar para o seu lugar, se assentar.
Glória a Deus. Glória a Deus. Você que já está no seu lugar, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 25. Provérbios 25. Todos já encontraram? Versículo 28. O texto diz assim: como uma cidade com seus muros derrubados, assim, como uma cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Uma outra tradução diz: a pessoa que não sabe se controlar é como uma cidade sem muralhas, que pode ser invadida. Como uma cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não consegue dominar o seu espírito. É isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus em Provérbios está comparando cada um de nós com uma cidade. É como se a Bíblia estivesse dizendo: você é uma cidade. E quando a gente olha a estrutura e a história, as cidades da antiguidade, elas eram sinônimo de segurança. Elas eram sinônimo de estabilidade. Eu não sirvo muito de base para falar porque eu sou meio contra a cidade. Eu acho que a cidade ela nunca foi plano de Deus. Mesmo porque quem fundou a cidade foi Caim. Você sabia disso? Você já leu na Bíblia em Gênesis? Que quem fundou a cidade foi Caim? Caim que criou a cidade. A vida urbana foi criada por Caim. Se fosse até por Abel, ou depois Sete ou Enos, mas naquela época, as cidades, elas eram fortificadas, elas tinham muralhas. Tudo que uma pessoa precisava estava dentro da cidade. Saúde, alimento, comércio, educação, proteção. A cidade, ela podia ter tudo isso. Mas se ela não tivesse muros que as protegesse, que garantisse paz, ela era um lugar vulnerável. Porque eram os muros que protegiam as pessoas dos povos inimigos, que protegiam dos exércitos que tentavam invadir, dos ladrões, dos ataques repentinos. Uma cidade sem muros, ela podia ter riquezas, ela podia ter uma boa cultura, ela podia ter exércitos, mas um inimigo pequeno, qualquer inimigo, poderia destruí-la, porque ela não tinha muros. E Provérbios 28, 25, ele está nos comparando a uma cidade. Alguém que tem tudo para ser bem sucedido, porém a pergunta que cada um deve fazer é: eu sou uma cidade, mas eu sou uma cidade com muros? Ou eu sou uma cidade sem muros? Quando você lê Provérbios 25, 28, e a Bíblia te compara com uma cidade, e o texto diz: como cidade derrubada que não tem muros, é o homem que não consegue dominar o seu espírito. Você é uma pessoa que consegue dominar o seu espírito. Você é uma pessoa que consegue ter poderes sobre as suas emoções, suas decisões, suas escolhas. Esse texto é muito interessante.
Porque o que seria uma pessoa como uma cidade sem muro? É alguém que tem tudo para dar certo. É alguém que tem tudo, tem habilidades, tem características, tem boa vontade, tem força de vontade, não tem medo de trabalhar. Alguém que está sempre buscando a inovação, buscando conhecimento, buscando melhorar, mas não tem muro. E se não tem muro, qualquer coisa que vem de fora abala. Qualquer coisa que vem de fora põe tudo a perder. Uma situação que não gostou, algo que saiu do controle, uma palavra dita fora de hora, uma circunstância inesperada, um desentendimento, um olhar torto, um cumprimento de alguém que não veio, uma resposta de WhatsApp que não chegou quando você achava que deveria chegar. Coisas desse tipo é o suficiente para perder tudo. Por quê? Porque a pessoa não tem muro. E tudo vira motivo de uma tempestade interior. Basta uma palavra atravessada para a alma se perturbar. Basta apenas uma frustração para o coração perder o equilíbrio. Basta apenas uma contrariedade para a paz se desfazer e a pessoa desistir e desanimar de tudo. Qualquer coisa que vem de fora abala o emocional de uma cidade sem muralhas, de uma pessoa que não tem muros. Qualquer coisa que vem de fora, uma raiva, uma tristeza, altera o sono, mexe na fome, dá ataques de raiva, altera o humor. A pessoa como cidade sem muro, ela é uma pessoa emocionalmente exposta. Qualquer vento entra, não é como o vento que deu lá em Rio Bonito, não. É qualquer brisa, derruba as coisas, qualquer ruído machuca, qualquer ofensa desestrutura. Você precisa construir muros, você é uma cidade, você precisa se proteger, você precisa se defender, você precisa se cercar. E como que eu construo muros? Para você reconstruir muros, é preciso pregar para si mesmo. Diga comigo, pregar para mim mesmo. Nós queremos conquistar as montanhas lá fora, mas jamais nós conquistaremos as montanhas lá fora se primeiro nós não conquistarmos as montanhas aqui de dentro. Porque a paz, ela não se conquista de fora para dentro, mas de dentro para fora. É quando você é capaz de controlar os seus sentimentos, controlar as suas emoções, quando você é capaz de colocar os seus pensamentos em ordem, quando você é capaz de se auto-ministrar. Essa é uma boa palavra. Se auto-ministrar. Eu estava lendo essa semana Salmo 116, versículo 7. Volte ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Diga comigo, volte ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Essa pessoa está tendo uma conversa com quem? Essa pessoa está conversando com quem? Com a própria alma. Isso é se auto-ministrar. Ele está dizendo para si mesmo, volta ao seu descanso, ó minha alma, ó minhas emoções, ó meus sentimentos, porque o Senhor tem sido bom para você. E quando você diz isso para você mesmo, você está ministrando a você. Você está dando a você os elementos, as ferramentas, a palavra que você pode andar por ela sobre as águas e pavimentar o seu futuro e caminhar sobre elas. É o salmista quem diz no Salmo 42, e ele repete no Salmo 43, ambos versículos 5, a mesma palavra. Porque você está assim tão triste, ó minha alma?
Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Davi fala isso no Salmo 42, Davi fala isso no Salmo 43. Se você pegar a maioria dos salmos de Davi, Davi está conversando consigo mesmo. A maioria dos salmos de Davi, ele está falando para si, ele está dizendo a si o que gostaria que os outros dissessem. Talvez naquele momento, tudo o que ele queria é que alguém chegasse para ele e dissesse assim: Davi, por que você está tão perturbado dentro de você? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda você o louvará. Ele é o seu Salvador, Ele é o seu Deus. Mas nem sempre você vai ter alguém para dizer isso para você. Nem sempre você vai ter alguém perto de você. E os problemas, as maiores lutas, as maiores guerras que você trava, muitas delas você não trava na presença de pessoas, você trava sozinho. E é justamente nesses momentos que você precisa pregar para você. É justamente nesses momentos que você precisa se auto-ministrar. Se você não tem ninguém que pregue para você, então vai para frente do espelho, aponta o dedo para a sua cara e diz justamente o que ele disse no Salmo 116. Você olha para você e diz: volta ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Por que te perturbas, ó minha alma? Por que estás tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Meus irmãos, eu vou ser sincero para vocês. Eu prego muito para as pessoas, mas eu prego mais para mim do que para as pessoas. E lhes digo, grande parte, não se escandalize, grande parte das mensagens que eu prego nesse púlpito, eu não estou pregando para você, eu estou pregando para mim. Inclusive hoje, muitas vezes, mensagens que você disse: pastor, que palavra de Deus, que mensagem poderosa, como essa palavra falou comigo. Eu sei que ela vai falar com você. E sabe o que eu sei? Por que eu sei que ela vai falar com você? Porque ela falou comigo. Aqui não tem super-homem. Aqui tem um homem de carne, de osso, de sentimento, de emoções, que tem lutas, que tem guerras, que tem batalhas, e talvez até maiores do que a sua. Porque se o diabo me derruba, ele derruba um bocado de gente junto comigo. Então a pressão em cima de mim, ela é terrível, terrível, terrível. Tem dias que se não fossem as orações de vocês, eu não estaria de pé. Eu sei que tem muita gente nessa igreja que chora e ora por mim. Momentos que eu estou dormindo, tem gente de joelho dobrado orando por mim. Momentos que eu estou comendo, tem gente jejuando por mim. E é isso que me sustenta, é isso que me segura. E ai de mim, se não fossem as orações de vocês. Davi está sendo muito claro. Ele está pregando para ele mesmo, ele está dizendo, conversa com a sua própria alma, ele está falando, põe a sua esperança em Deus. Ter muros é se responsabilizar pela vida que você tem. Uma pessoa que não tem muros, uma pessoa que é uma cidade com muros derrubados, ou sem muros, como foi o caso de Laís, que eu preguei alguns domingos atrás. É uma pessoa que não se responsabiliza por nada. É uma pessoa que sempre coloca a culpa sobre os outros. Quando você não olha para você e se responsabiliza pela vida que você tem, você é uma cidade sem muro. É preciso que você assuma a responsabilidade. Quando você está acima do peso, quando você está cheio de dívidas, quando você está levemente deprimido, quando você está infeliz no trabalho,
Quando você está sem amigos reais, você tem que olhar no espelho, você tem que reconhecer que você precisa melhorar as suas escolhas, porque a responsabilidade é sua, a culpa é sua. Isso é construir muros para se proteger. Porque se você quer tempos melhores, você precisa de escolhas melhores ou de melhores escolhas. Onde você chegou até aqui é resultado das escolhas que você fez. Então pare de apontar culpados. Chame a responsabilidade para si. E declare: eu preciso mudar. E se você quer que algo mude na sua casa, se você quer que algo mude na sua empresa, se você quer que algo mude no seu casamento, no seu relacionamento, na sua família, na sua escola, você precisa aprender um princípio. Toda mudança que você quer começa em você. A mudança que eu quero começa em mim. É muito fácil achar que todos têm que mudar e eu não. A propósito, você precisa aprender a colocar o dedo na sua testa e dizer sobre você. Às vezes, colocar o dedo até na barriga e dizer que aquilo que está aí no teu corpo é obra sua e de mais ninguém. Por que é tão fácil? Ou melhor, por que é tão difícil conquistar a minha montanha interior? Por quê? Conquistar a montanha interior é difícil, porque ela exige coragem para olhar para dentro e para enfrentar os seus medos, aceitar os erros e continuar subindo, mesmo quando o chão parece desaparecer. A grande dificuldade de conquistar a montanha interior é porque para isso é preciso autoconhecimento. Diga comigo, autoconhecimento. E as pessoas odeiam autoconhecimento. E eu vou repetir, as pessoas odeiam autoconhecimento. Porque o autoconhecimento revela coisas a seu respeito que você não gosta. O autoconhecimento, ele traz uma dor. A maior dor é quando você descobre que você não é aquela pessoa tão perfeita que você sempre achou que era. Quando você tem autoconhecimento, você vê os seus defeitos, você vê as suas falhas. É quando você se decepciona com você, é quando você precisa admitir que você errou, e isso machuca. Então, se decepcionar com pessoas é ruim, se decepcionar com o João, com um amigo, com o tio, com o pai, com a mãe, com o filho, com o cunhado, com a mulher, com o marido, se decepcionar com as pessoas é ruim, se decepcionar consigo é muito pior. Por isso que é melhor eu focar nos seus problemas do que querer resolver os meus problemas e me ajudar. É muito mais fácil ajudar as pessoas do que ajudar a si mesmo. Por isso que você vê gente ajudando tanta gente e a própria pessoa que está ajudando tanta gente, você fala, eu não entendo, fulano ajuda tanta gente, mas ele não ajuda a si mesmo. Por quê? Porque é muito mais fácil ajudar os outros, se envolver com problemas dos outros, do que envolver com os meus problemas. E o autoconhecimento, ele mostra, ele traz para fora. Por isso eu digo, é muito mais fácil ajudar as pessoas do que ajudar a si mesmo. Até porque ajudar as pessoas gera elogios. Ajudar as pessoas gera aplausos. Mas ajudar a si mesmo, sabe o que gera? Silêncio. Você fica reflexivo, você fica pensativo. Ajudar a si mesmo gera renúncia.
e gera coragem para enfrentar críticas, inclusive as piores críticas. E as piores críticas, quando você tem autoconhecimento, não são as que vêm de fora, mas são as que vêm de dentro, as suas próprias críticas. Cuidado com elogios, porque o elogio ele tem um poder, que eu poderia dizer que ele encanta. Cuidado com os elogios, porque eles podem te fazer vítima de um bajulador. E um bajulador é alguém que também não tem muros, é um homem sem muros, governados pelos seus próprios interesses. O elogio é igual perfume, é só para sentir, não é para engolir. Eu vou repetir, o elogio é igual perfume, é só para sentir e não para engolir. Porque quem engole elogios, engole veneno. Quem engole perfume, pode se intoxicar. Perfume, você sente o cheiro, mas não bebe não. Vai te fazer mal. Elogio, você sente o cheiro, mas não se embriaga não. Vai te fazer mal. Porque vai envenenar o seu coração de vaidade. E o elogio, ele é tão viciante quanto o álcool e a droga. Tão viciante, tem gente que precisa de droga, eu preciso cheirar, eu preciso fumar, tem gente que precisa do álcool, eu preciso beber, para que eu tenha coragem, para que eu tenha motivação, para que eu vá. E o elogio, ele é viciante. E depois que você vicia com ele, você vive em função dele. Tem aplauso? Eu estou junto. Não tem aplauso? Eu não estou junto. Se tem crítica, eu estou fora. Se é popular, eu estou dentro. Mas se vai gerar um mal-estar com as minhas palavras, então deixa eu ficar quieto. E você passa a viver sobre a conveniência. Me é conveniente, então deixa eu ir. Não é conveniente e eu não vou. O elogio ele é tão viciante que a pessoa passa a buscar aplauso. Não propósito. Ela vive em busca de aprovação, não da verdade. Quando você vira uma pessoa inteligente, fazendo vista grossas para erros de pessoas que você diz, como que pode aquela pessoa tão inteligente, na mão de um picareta, na mão de um mau caráter, na mão de uma pessoa que engana, como que pode uma pessoa inteligente na mão de uma pessoa como aquela? É porque aquela é um bajulador, e aquela pessoa inteligente é um carente de elogio, de aplauso, de alguém que eu preciso de palavras de afirmação. Eu sou dependente, eu sou viciado. O dia que você vai para a cama, o viciado, o dia que ele deita sem tomar um trago, sem usar uma droga, ele tem dificuldade. Tem gente que fala, hoje meu dia não valeu nada, e ele fica com uma sensação de vazio, e ele fica, mas o que aconteceu comigo? Deu tudo certo, por que eu estou tão vazio? Sabe por que você está tão vazio? Porque você não recebeu um elogio, você não usou droga, a sua droga é elogio, sua droga é ser afirmado, carência afetiva. Por isso que às vezes a gente olha e diz, como que pode uma pessoa tão inteligente, às vezes uma pessoa tão séria, tão honesta, nas mãos de uma pessoa tão corrupta. E você fala, como que aquela pessoa não vê? Por quê? Porque a bajulação cega. E o carente de necessidade, de afirmação, de palavras, ele se deixa levar por isso. E é perigoso. E o perigo é esse. É quando o veneno da vaidade entra, o domínio próprio sai. Lembre-se, a água que afunda o barco não é a que está do lado de fora,
mas é a que está do lado de dentro. E eu vou repetir para você não se esquecer. A água que afunda o barco não é a que está do lado de fora, é a água que está do lado de dentro, é aquela que entra dentro de você. Por isso você precisa governar a si mesmo. Provérbios 16, 32 diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, melhor é controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. E como que eu posso reconstruir os meus muros? Eu amo essa passagem. E eu acho que é a primeira vez que eu vou pregar sobre ela em 30 e tantos anos lendo as Escrituras. Eclesiastes 9, versículo 14 e 15, conta uma história muito interessante. E o texto diz assim: havia uma pequena cidade com poucos habitantes. Olha só, havia uma pequena cidade com poucos habitantes. Mas veio contra ela um rei poderoso, cercou-a e construiu rampas de ataque ao seu redor. Nela quem? Naquela cidade se encontrou um homem pobre, mas um homem sábio, que com a sua sabedoria salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. O texto está dizendo que havia uma pequena cidade, com poucos habitantes, e morava um homem muito pobre naquela cidade. E veio um rei, o rei atacou. O rei veio com um exército poderoso, criou rampas, subiram os muros, atacaram a cidade. E o texto diz que quem salvou aquela cidade foi aquele pobre, que era sábio, mas era pobre. E depois que ele salvou a cidade, o que aconteceu? Ninguém se lembrou daquele pobre. Eu acho que é a primeira vez que eu prego sobre esse texto. Esse texto sempre me intrigou. Mas ele faz sentido nesse contexto de que nós somos cidade. O que havia de mais desprezível naquela cidade, que era aquele pobre, foi a salvação dela. Alguém que o texto faz questão de mostrar a vulnerabilidade, mostrar a pobreza. Ninguém se lembrou deste homem, porque ele era tão inexpressível aos olhos da sociedade, que ninguém fazia questão dele, nem antes e nem depois do que ele fez, que salvou a cidade. Quando a gente olha para esse texto, a gente fica imaginando como uma cidade, um pobre salva a cidade. Ninguém se lembra daquele pobre. E por que foi ele que salvou a cidade? Se havia tanta gente poderosa, mas o pobre salvou a cidade. Essa cidade somos nós. Essa cidade sou eu. Essa cidade é você. As maiores soluções para a sua vida, as maiores forças que você tem dentro de você, vêm de lugares dentro de você, que você considera os lugares mais pobres e mais desprezíveis dentro de você. As suas maiores fraquezas, as suas maiores pobrezas, são onde estão concentradas as suas maiores forças. Por isso a Bíblia diz: regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. Paulo está dizendo que a sua maior fraqueza é a sua maior força. A pergunta que eu faço é: qual é a maior fraqueza de um alcoólatra? Qual? O álcool. Qual é a maior fraqueza de um drogado? A droga. Qual é a maior fraqueza de um fumante? É o cigarro. Qual é a maior fraqueza de um ansioso? É a ansiedade. Agora pense comigo, as nossas maiores forças escondem as nossas maiores fraquezas, e as nossas maiores fraquezas escondem as nossas maiores forças.
Porque as nossas maiores forças estão escondidas dentro das nossas fraquezas. Porque aquilo que te domina é onde está a sua maior força. Pastor, mas é muito paradoxal. Se a maior força do alcoólatra é o álcool, se a maior força do alcoólatra, do drogado está na droga, se a maior força do tabagismo está no cigarro, se a maior força do ansioso está na ansiedade, como assim? Porque o homem que é alcoólatra, o dia que ele vence o álcool, ele é capaz de vencer qualquer coisa na vida. Nada, absolutamente nada, porque ele sempre vai olhar e vai dizer, eu venci o álcool, eu posso vencer isso. Isso que está diante de mim não é maior do que aquilo que me escravizou muitos anos. Uma pessoa que foi viciada, dependente químico, alguém que foi viciado em droga, o dia que ele consegue se libertar e vencer aquilo, nada e ninguém, porque a mente, eu acho que foi Einstein que disse, a mente que se expande, ela não volta ao estado original. E a pessoa sempre vai buscar, diante de um desafio, diante de uma luta, diante de uma dor, ele vai dizer, isso não é maior do que aquele vício de droga que eu tive. As nossas maiores forças estão escondidas dentro das nossas maiores fraquezas. Aquilo que você não domina, acaba te dominando, e você se torna escravo daquilo que te domina. 2 Pedro 2,19 diz, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Essa é uma boa pergunta. O que tem dominado você? Você é escravo disso. Agora, Deus pode te libertar disso. E isso que hoje é a sua grande dor, pode se transformar no seu maior ministério. Quando você olha para as instituições que existem no mundo, as grandes instituições que fazem obras sociais incríveis e tão poderosas, todas elas têm um histórico em comum. Todas elas nasceram de uma dor. Eu me lembro que há um tempo atrás, não sei se ainda existe, mas acredito que exista e tomara que exista, porque era um ministério muito bacana. Tinha em Formiga, em muitos lugares, o amor exigente. Alguém se lembra? Existe ainda? Não tenho falado, existe. Quando você vai para o amor exigente, começou com quem? Com mães que estavam sofrendo uma grande dor com os filhos. Se tornou um ministério que tirou tanta gente da dor. Quando você vai para o AA, Alcoólatras Anônimos, que ajudou tanta gente, ajuda tanta gente, começou com o quê? Com uma dor. Então as grandes instituições, tudo aquilo que é grande, que faz algo relevante, começa com uma dor, porque a dor é a fraqueza, e essa fraqueza esconde a sua força. E quando você vence essa fraqueza, você é capaz de ajudar inúmeras pessoas. Você é capaz de fazer algo grande, poderoso. O que domina o homem o faz escravo. Quando você lê a Bíblia em Juízes, você vai ver um homem completamente perdido. Seu nome era Gideão, os midianitas atacavam Israel, os midianitas haviam escravizado os hebreus na questão de alimento, economia. E aí um anjo aparece para Gideão e diz, vai nessa sua força, varão valoroso, você vai vencer. Sabe qual foi a resposta dele? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã, minha família, é a menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. E depois você sabe o que aconteceu. Com 300 homens ele venceu um exército. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque antes de vencer um exército, primeiro ele precisou vencer um pensamento. Antes de Gideão vencer um exército, primeiro ele precisou vencer um pensamento. Davi venceu Golias, o grande guerreiro, o homem com 3 metros, um gigante. Mas quando Davi estava no fronte, visitando seus irmãos, antes de vencer Golias, olha o que o texto diz. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, o seu coração é mau, você veio aqui para ver a batalha.
Antes de Davi vencer Golias, primeiro Davi venceu uma crítica. Antes de Gideão vencer os midianitas, primeiro Gideão venceu um pensamento. E por que não falarmos de Moisés? Êxodo capítulo 3, versículo 11. Moisés diz, Deus fala a Moisés: eu vou usar você, você vai até Faraó. Moisés, porém, perguntou a Deus: quem sou eu para me apresentar perante Faraó? Capítulo 4, versículos 10, versículo 13. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Depois no versículo 13 ele diz, respondeu-lhe Moisés: Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Moisés disse: quem sou eu para que vá a Faraó? Quem sou eu para falar? Senhor, envia outro antes de mim. Moisés, antes de vencer o Egito, Moisés, antes de vencer Faraó, ele teve que vencer sua baixa estima. Eu vou repetir. Gideão, para ser vitorioso, primeiro precisou vencer os seus pensamentos. Gideão, antes de vencer os midianitas, ele precisou vencer os seus pensamentos. Davi, antes de vencer Golias, primeiro ele precisou vencer a crítica do seu irmão mais velho, Eliabe. Moisés, antes de vencer Faraó, antes de vencer o Egito, ele precisou vencer a sua baixa estima. E você? O que você precisa vencer dentro de você, para que você vença por fora, para que você conquiste as montanhas do lado de fora? Eu caminho para o fim, e quero te dar uma chave. A melhor maneira de você reconstruir os muros da sua cidade, não há nada mais poderoso que você possa fazer, e escute a palavra escandalosa que eu vou dizer. Não há nada mais poderoso que você possa fazer do que vomitar em oração tudo aquilo que te amedronta, tudo aquilo que te ira, tudo aquilo que te entristece, tudo aquilo que te enfraquece, tudo aquilo que te adoece, tudo aquilo que te limita. Oração não é um lugar para você ser bonzinho, para você ser simpático. Oração não é um lugar para você ser polido. Oração é um lugar para você ser honesto. É um lugar para você dizer: Deus, eu não aguento mais. Deus, aquela pessoa me irrita tanto. Deus, eu não estou conseguindo olhar na cara de fulano. Deus, eu já não aguento as mentiras daquela pessoa. Deus, eu estou sentindo muita raiva. Deus, eu estou sentindo muito ódio. Deus, tem hora que me vem pensamentos de vingança. Deus, eu não suporto mais. Sabe, ora, quando eu digo vomitar, eu estou falando de colocar para fora. Então eu digo que oração não é um local para você ser polido, bonzinho, falar bonito. Não, é um lugar para você ser honesto. Uma das orações de Jesus que mais me chama a atenção foi no jardim do Getsêmani. Quando ele, levando consigo Pedro e seus 2 filhos de Zebedeus, começou a entristecer-se. Começou o quê? A entristecer-se e o quê? Angustiar-se. Quem é que estava entristecendo e angustiando-se? O homem que disse: quem estiver oprimido, venha após mim, tome meu fardo. O homem que disse: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá. Esse homem que enfrentou tempestades, andou sobre as águas, multiplicou pães no deserto, ressuscitou mortos. Agora, esse homem está triste. E o que ele está? Angustiado. E ele diz: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. E depois ele ora: meu Pai, se possível afasta de mim este cálice, contudo não seja a minha vontade, mas seja a sua. Eu amo esse texto porque eu vejo a humanidade de Jesus.
Eu amo esse texto porque no Jardim das Oliveiras, Jesus mostra emoção, vulnerabilidade, rendição total. Ali ele não pregou, ele sangrou e suou sangue. Ali ele não ensinou, ele se derramou. Foi a oração mais humana do Deus que se fez homem. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Pai, se possível, passa de mim este cálice. No Getsemane, Jesus mostrou que a oração não é esconder fraqueza, é oferecer fraqueza. Jesus chorou, suou sangue, caiu com o rosto em terra e ainda assim disse: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Seja feita a tua vontade. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Fecha os